Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós chegamos na nossa 14ª lição. Estamos juntos mais uma vez e nós queremos agradecer porque entramos no seu lar e você nos permite falar sobre a palavra de Deus. Nesse momento estamos com duas convidadas, daqui a pouco elas se apresentam para vocês. Elas já não são novas aqui, já participaram conosco dos últimos estudos. Mas antes de começarmos a nossa lição hoje, que fala sobre o que Jesus ensinou sobre a igreja, vamos nesse momento ver a nossa vinheta. Voltamos e nós voltamos com elas. Na última lição nós aprendemos sobre o que Jesus ensinou sobre o sábado. Aprendemos que Jesus ele guardou o sábado, que os discípulos guardaram o sábado, a mãe de Jesus guardou o sábado e é um sinal da igreja verdadeira de Deus, porque a Bíblia declara, e nós vamos ver na lição de hoje, que todos os mandamentos de Deus seriam seguidos pela igreja verdadeira de Deus. Mas antes de começarmos a nossa lição, nós vamos começar com a oração, depois as meninas vão se apresentar, vão dar boa noite para vocês e em seguida nós vamos começar a nossa lição. Odivânia, ora para nós. Convido você que está em casa nesse momento a fechar os olhos e orar junto conosco. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada pelo privilégio de estar na Tua presença. Obrigada, meu Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que neste momento as Tuas mãos estejam sobre nós e Teu Espírito Santo nos ajude a passar a Tua mensagem. Também prepara o coração dos ouvintes, a sua mente, para que eles entendam tudo conforme a Tua vontade, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As meninas nesse momento vão dar uma boa noite para vocês, mandar os abraços. Pode falar, meninas. Boa noite, povo de Deus. É um prazer estar aqui novamente com vocês, para mais uma vez falarmos do amor do nosso Deus, dividir com vocês o conhecimento que Ele tem nos trazido. E é uma alegria muito grande poder estar compartilhando novamente com vocês tudo isso. Olá, boa noite. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Aprender da palavra de Deus também juntamente com vocês, porque ao abrir a Bíblia a gente sempre aprende mais um pouco. Espero que Jesus mande o seu Santo Espírito para que a gente possa falar da sua vontade, da sua palavra para vocês, ouvintes em casa. Muito bem. Eu quero começar com a introdução e perguntar a elas o que a gente pode esperar desse estudo. A gente aprendeu que Jesus ele falou sobre o sábado, já pegamos um ganchozinho aqui sobre a igreja verdadeira na última lição. E Jesus ele veio a esse mundo também organizar a sua igreja. Esse processo de organização começou com os 12 discípulos, também tinha começado no Antigo Testamento com as 12 tribos de Israel. Jesus ele faz um convite para Pedro, né, e diz assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus é alguém que veio para organizar a igreja. Então nós podemos compreender que existe uma igreja que Deus ele deixou aqui na terra. O que a gente pode esperar dessa lição? Nós vamos aprender nesta lição de hoje que Deus tem uma igreja que cumpre os seus mandamentos, que guarda as suas verdades, que faz tudo segundo os mandados desse Deus. Então não perca esse estudo, tá certo? A igreja foi organizada para cumprir o plano divino de Deus, que é levar o evangelho ao seu povo, e você não pode perder. Fique aí para você aprender mais um pouco. Muito bem. Então, a primeira pergunta diz assim para a gente: quem é o fundador da igreja cristã? Será que é o pastor? Será que é o bispo? Será que é o padre? Será que é algum sacerdote? E aí, Odivânia, quem é o fundador da igreja cristã? Vamos deixar que a Bíblia mesmo responda, né? Lá em Mateus 16:16, diz assim: Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. No 18 disse assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui foi uma conversa de Jesus e Pedro, né? Quando Jesus olhou para Pedro, diz assim: Tu és Pedro, e eu te digo que sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então ele mostrou claramente que ele era o fundador da sua igreja.
Muito bem. A segunda pergunta nos mostra um fundamento, quem é a base de toda a estrutura dessa igreja. Já que Jesus é o fundador, quem é o fundamento, quem é a base do ensino dessa igreja? Vamos para Efésios 2, 19 ao 21, que diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Segundo o apóstolo Paulo, o fundamento da igreja é Jesus Cristo, quando ele fala que, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ele nos afirma essa pergunta aqui, né? No caso, a resposta, que é Jesus Cristo. Muito bem, então vamos lá. Nós entendemos que o fundador da igreja é Jesus. Além dele ser o fundador, ele também é o fundamento, ele é a base estrutural da igreja. Aí nós vamos para a terceira pergunta. Qual é o grande desejo de Cristo para a sua igreja? Já que ele é o fundador, ele também é o fundamento, então qual é o desejo de Jesus para a sua igreja, Divânia? Nós vemos aqui, né, até aqui nesse estudo onde nós já chegamos, a importância que Deus dá à sua igreja. Mostrando que ele mesmo é o fundador, que ele mesmo conduz sua igreja e que ele tem uma igreja aqui na terra. Tá certo? E agora vamos ler o que está escrito em Efésios 5, 27, que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esse aqui é o desejo de Deus para a sua igreja. Deus não está falando de teto, de templos feitos de barros. Deus está falando de seres humanos. A igreja de Deus é o povo de Deus. E ele disse: eu quero que o meu povo seja um povo obediente, seja um povo que não tenha mancha, seja um povo que siga as minhas palavras, seja um povo santo. E o que é ser santo? É ser certinho? É não fazer nada errado? Claro que não. Ser santo é uma pessoa separada para obedecer a Deus, uma pessoa que decidiu fazer tudo conforme orienta a palavra de Deus. Por isso que Deus confirma aqui que ele tem uma igreja, que essa igreja está fundada nele, que essa igreja segue os seus princípios e as suas verdades. E essa igreja somos nós, o povo de Deus. Então isso aqui me mostra que existe uma igreja invisível, né? Uma igreja que, independente de placa de igreja, existe um povo que obedece a Deus e que cumpre justamente os seus propósitos. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês e a gente vai explanar um pouco sobre essa pergunta, né? Será que existe uma igreja visível? A gente encontrou aqui uma igreja invisível, uma igreja que está em todos os lugares, que é justamente o seu povo. Mas existe alguma igreja visível de Deus para que as pessoas possam ir, as pessoas possam aprender mais, a ser conduzida a esse povo, esse remanescente? Porque quando a gente vai para Apocalipse capítulo 12, verso 17, e eu acredito que vocês vão ler daqui a pouco, nós vamos falar sobre um remanescente. Esse remanescente é independente de placa de igreja, viu? Só para deixar bem claro. Mas existe uma igreja visível? Eu queria que vocês comentassem aí para a gente, e isso nos leva à quarta pergunta. Quais são as características bíblicas da igreja verdadeira de Deus? Com certeza existe. E o objetivo desse estudo é mostrar essa igreja, tá certo? Porque também esse é o propósito de Jesus. Quando ele veio ao mundo, ele veio mostrar que existe uma igreja verdadeira, que existe um povo que guarda toda a verdade. Então, todo o decorrer do estudo, se você está mesmo compartilhando tudo o que nós estamos divulgando para vocês, até aqui você já chegou a essa certeza que sim existe uma igreja verdadeira. E aqui está mostrando para nós que existe também uma regra para essa igreja verdadeira, né? Que aqui chamou de característica. E nós sabemos que característica é algo que descreve alguma coisa, né? Eu lembro que quando eu conheci a verdade, eu fiz uma lista. Eu coloquei de um lado o nome de todas as igrejas e comecei a ver se ela tinha essas características. Foi quando eu descobri a igreja verdadeira. Tá certo? E agora nós vamos fazer isso juntos aqui. Eu quero que você liste aí, pode ser na mente, o nome de várias igrejas, que você vai querer saber se essa igreja está enquadrada no que Deus ensinou. Tá certo? Então você vai ver isso e vai chegar à conclusão. Eu não quero que você chegue à nossa conclusão.
Eu quero que você mesmo chegue à sua conclusão de acordo com o que Cristo vai passar para você, tá certo? Então vamos lá. Já fez a sua lista? Então vamos. Vamos para o conhecimento da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em Apocalipse 12, 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui está a primeira característica da igreja verdadeira. Primeiro que Jesus disse que o dragão está irado contra a mulher. E quem estuda as profecias sabe que mulher é igreja, tá certo? E o dragão é o nosso inimigo. Então ele está irado contra a mulher, que é contra a igreja de Deus, e foi pelejar contra o restante dos seus descendentes. Agora aqui sim, quem é as pessoas que Satanás está irado com eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Os, não disse o, não disse, ele se referiu no plural, os mandamentos de Deus. Então Satanás está com a ira muito grande contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Levando isso para o contrário, ele não está irado com a igreja que não guarda os mandamentos de Deus, ou com a igreja que escolheu alguns mandamentos para guardar. Ele está irado com a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E agora eu quero que vocês prestem atenção, qual é o testemunho de Jesus? Aqui em Apocalipse 19, 10, mostra aqui uma cena de João quando ele viu um anjo, né? Ele viu o anjo e ele foi logo se prostrar para adorar. O anjo repreendeu ele, dizendo que não faça isso. Que ele diz assim, né? Prostei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adorai a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia é outra característica da igreja de Deus. O primeiro, os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, né? E o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. O espírito de profecia é uma promessa de Jesus que ele deixou para a sua igreja. E desde o antigo Israel, que ele vem trazendo, sempre levantando um profeta para levar a sua mensagem ao seu povo. E a igreja dos últimos tempos, a igreja de Deus, é uma igreja que tem esse espírito de profecia, que está levando essa luz para as pessoas. A Bíblia nos fala que os cristãos devem perseverar. Então, como a gente pode perseverar? Que confirmação nós teremos? Onde a gente pode encontrar? A gente pode encontrar aqui em Apocalipse 14, 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que é a confirmação do que a Odivânia já falou aqui, né? No verso 12 e 17. A gente tem que perseverar, porque Deus quer uma igreja santa, purificada, e para a gente fazer isso, a gente tem que seguir os seus mandamentos e permanecer fiel e crendo nele. Então vamos lá, vamos rever as características da igreja de Deus. Então o primeiro ponto que nós vimos aqui foi guardar os mandamentos de Deus. O segundo, ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E a terceira característica é o surgimento do movimento profético, que está escrito em Daniel 8,14. É um tema muito importante que nós vamos ver em outro estudo, tá certo? E também teria uma mensagem especial para pregar a todo mundo, que está lá em Apocalipse 14, do 6 ao 12. Também é um estudo maravilhoso sobre o juízo de Deus, que nós já vimos no estudo anterior, e vamos também ter um estudo especial sobre isso. Também aqui em Mateus 24, 14, Jesus disse que essa mensagem seria uma mensagem mundial, que o evangelho de Deus seria pregado em todo mundo, em toda geração, né, para vir como testemunho do fim. Também seria uma igreja que manteria todas as verdades apostólicas, como está escrito na Bíblia. Então, uma característica muito importante do povo de Deus, porque eles ensinam como está na Bíblia, sem mudar e nem acrescentar nada. Lá ensinando tudo o que Jesus deixou, como Jesus deixou. Então, essas são as características da igreja verdadeira. E nós já chegamos a uma conclusão, sei que você também. Se você fez a listinha que eu te pedi, com certeza você chegou à conclusão de que a igreja de Deus verdadeira, que prega essas verdades, é a igreja adventista do sétimo dia. Porque nós somos um povo que guardamos a palavra de Deus do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Somos um povo que guardamos os mandamentos de Deus
que nos esforçamos para fazer as coisas como Deus quer e não como nós queremos. Então quer dizer, Odivânia, que a igreja de Deus visível, ela possui 6 características. Primeiro a gente falou sobre a guarda dos mandamentos de Deus. Depois nós falamos sobre o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Logo depois a gente falou sobre o surgimento dessa igreja como um movimento profético, ali em Daniel capítulo 8, verso 14. Nós também falamos sobre uma mensagem, que são 3, ali em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6. A gente também falou sobre aqui uma mensagem de movimento mundial. Então essa igreja precisa estar em todos os lugares, porque ela precisa cumprir o ID de Jesus. E por último, essa mensagem também, essa igreja precisaria conter todas as verdades bíblicas que os apóstolos pregaram em seu tempo. Então nós acreditamos que a igreja visível de Deus é essa que a gente acabou de falar sobre essas 6 características. Mas eu quero perguntar para a Raíza. Raíza, será que essa igreja visível de Deus e só as pessoas que estão nela vão se salvar? Nós temos aí algumas pessoas que são de outras denominações. Será que existe uma igreja invisível de Deus? Ou será que só a igreja visível de Deus, os membros da igreja adventista do sétimo dia, vão se salvar? Bom, aqui em João 10,16 responde, Cleito. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A mensagem é bem clara, né? Que aqui ele fala que ainda tem outras ovelhas, no caso, outros povos. Não deste aprisco, não desta denominação, de outras denominação, mas cabe a Deus conduzi-las. Então haverá um rebanho e um pastor. Então nós vemos aí que Deus tem um povo dele espalhado pelo mundo. Mas para esse povo que não está seguro no aprisco de Deus, que não está vivendo a verdade de Deus como é para ser vivida, o que é que Deus diz para ele? Aqui em Apocalipse 18:4, Deus tem um pedido para esse povo, que ele diz assim: ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Então aqui tem um pedido de Deus para esse povo. Saia dela, retirai-vos dela, povo meu. Então a gente vê aqui que Jesus, ele disse no verso de João 10,16, que ele mesmo ia conduzir esse povo. E agora ele está fazendo um apelo para você. Saia dele. Se você está num lugar onde as pessoas não estão obedecendo os mandamentos de Deus, se as pessoas não seguem toda a Bíblia, ele está fazendo um apelo para você. Saia dela. Porque quando cair os flagelos sobre a terra, vai cair sobre as pessoas que desobedecem a palavra de Deus, que guardam a palavra de Deus como eles querem e não como Deus quer. Então aqui fica o pedido de Deus para esse povo tão especial. Um povo que Jesus escolheu, tem conduzido, que ama muito, mas que Jesus quer deixar ele no lugar seguro, do lado das pessoas que estão se preparando para ir embora com Jesus quando ele voltar. Muito bem, então vamos lá. Até agora nós aprendemos de que Deus, através de Jesus, ele é o fundador da igreja cristã. E que Jesus, ele é a pedra fundamental da igreja, ele é o fundamento da igreja. Aprendemos também que através da palavra de Deus, nós encontramos as características dessa igreja verdadeira. Tem uma igreja visível e tem uma igreja invisível. Acreditamos que essa igreja visível de Deus, ela precisa possuir 6 características. Uma delas é guardar os mandamentos de Deus. A segunda é possuir o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Ela precisa ter também surgido de uma mensagem, de um movimento profético, que a gente encontra ali em Daniel capítulo 8, verso 14. Você também estudar Apocalipse capítulo 10, em diante você vai também encontrar essa igreja profética. Essa igreja também precisa possuir uma mensagem, que está em Apocalipse capítulo 14, a partir do 6 em diante. E essa mensagem precisa se espalhar em todo mundo, uma mensagem profética. E que essa mensagem ela precisa abordar todos os aspectos da Bíblia, desde o Antigo, o Novo Testamento, com os ensinos dos apóstolos. E que na igreja invisível de Deus, Deus é quem conduz as pessoas a um só aprisco. E que em todos os lugares, Deus ele tem os seus filhos. Só que ele faz um pedido: sai dela, povo meu. Então esse é o nosso desejo de hoje. É que você tome a decisão de fazer parte do povo escolhido de Deus. Tanto na igreja invisível, como na igreja visível de Deus. Então não se esqueça.
Nesse momento, eu queria pedir aos meus convidados, às minhas convidadas, que deixem aqui as suas considerações finais. Para você que terminou esse estudo junto conosco, que aprendeu e viu qual é o desejo de Deus para a sua vida, quero te convidar a obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus é melhor do que qualquer coisa. E Ele fez um pedido para você esta noite. Se você chegou à conclusão de que você não está guardando todos os mandamentos de Deus, que você não está seguindo a Bíblia do Antigo Testamento até o Novo Testamento, se está tropeçando em algum ponto, chegou a hora de aceitar o chamado de Jesus e ir para a igreja que está guardando os mandamentos de Deus, que obedece a palavra de Deus como Deus quer e não como o homem quer. Porque Jesus está contando com você no céu. Ele está vendo a sua fé, a sua dedicação, o amor que você tem por Deus e por sua palavra. E Ele está querendo completar essa obra hoje através desse estudo. Não endureça o seu coração. Busque mais a Jesus, ore mais e obedeça a Deus. E venha se juntar a esse povo que faz a vontade de Deus, que todos os dias se esforça para agradar ao nosso Deus, para cumprir aquilo que Ele deixou para o seu povo. Venha se juntar a nós, porque essa é a vontade de Deus, colocar os seus filhos num só aprisco, que Ele mesmo estará conduzindo esse povo. Bom, eu quero agradecer a vocês por mais uma vez estar presente aqui, entrando no seu lar, né? Aprender com vocês, para mim também é um prazer. Agradecer a Deus porque Ele tem alimentado a minha vida com seus ensinamentos, que tem me dado mais prazer em guardar os seus mandamentos, que é esse o desejo dele, alimentar a minha fé nele, que é esse também o desejo dele, e ele quer fazer isso com você também, alimentar o desejo de estar buscando a ele, sendo fiel a ele, guardando os seus mandamentos, e que você, para você entender isso, você tem que examinar as escrituras, porque ele não lhe deixa enganar. Como eu li também em outro verso, João 10:16, Jesus, ele quer resgatar as ovelhas que estão em outro aprisco. Espero que você tenha entendido o desejo dele, porque ele quer lhe conduzir. Assim como ele fez comigo, eu quero que ele também faça com vocês. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês e por esse momento aqui de estudo, né? Muito bem, eu quero te fazer 3 perguntas que você vai confirmar no seu coração e conversar com Deus. O primeiro: você aceita que Deus sempre teve um povo leal às suas reivindicações? E essas pessoas foram responsáveis por disseminar o conhecimento do Senhor a todos os povos? Segunda pergunta: você compreende que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações religiosas e esses são os membros da igreja invisível de Deus? E terceira pergunta: você reconhece que a Igreja Adventista do Sétimo Dia como a igreja remanescente da profecia bíblica e deseja se unir a ela por meio do santo batismo? Você quer fazer parte dessa igreja e cumprir a missão de Jesus de enviar a mensagem a todo o povo em nossa geração? Se sim, dê o seu gostei aí embaixo, comente conosco também e diga no seu coração que você precisa fazer parte desse povo e entregar a sua vida a Jesus. Nesse momento você vai ouvir um louvor especial. Ouça e medite na letra desse louvor. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer, não poderia imaginar
que o meu passado tu pudesses esquecer, dos momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendesse a tua mão, me desse o perdão, e nos seus braços como um rei eu me senti. Me desse a vida, me desse abrigo, me desse colo como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas os teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendesse a tua mão, me desse o perdão, e nos seus braços como um rei eu me senti. Me desse a vida, me desse abrigo, me desse colo como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas os seus braços eu não quero mais sair. Oh, Me desse a vida, me desse a vida, me desse abrigo, me desse abrigo, me desse colo, como na primeira vez, porque me ama. porque me amas. Eu não entendo, Mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Chegamos ao final desse estudo maravilhoso sobre a Igreja Verdadeira de Deus. Nesse momento a gente não pode encerrar sem antes fazer uma oração. E eu quero convidar a Raíza para que ele possa orar por cada um dos instrutores bíblicos e também por cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem bíblica. Raíza, ora para nós. Então vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, obrigado por mais uma vez fazer presente, Senhor, no estudo que o Senhor quer nos passar. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo, as que estão com o desejo no coração de servir a Ti, Senhor, e seguir e guardar os Teus mandamentos.
Pai amado, Pai querido, relembre a ela, meu Deus, cada estudo aqui aplicado, para que ela guarde cada um e não se esqueça jamais do que o Senhor tem preparado para nós, da promessa linda e maravilhosa que o Senhor nos faz para estarmos juntos contigo. Meu Deus, continua no lado de cada uma dessas pessoas. É o que eu te oro e te agradeço por Jesus. Amém. E chegamos ao final, mas não se esqueça do nosso próximo estudo. O nosso próximo estudo vai falar sobre o que Jesus ensinou sobre os profetas. Será que ainda existe profeta no dia de hoje? Será que a igreja possui um profeta? Aprendemos nessa lição que a igreja precisa possuir espírito de profecia. Será que é o profeta? Quem será esse profeta? Não perca a nossa próxima lição. Tchau para todos.